Bem-vindos a mais um episódio do podcast Varejo Sem Achismo. Conteúdo sem filtro para quem vive o varejo de verdade. Eu sou o André Alcalde, fundador da Trinômio, cofundador da Samply. Nos últimos 15 anos eu ajudo empresas a transformarem estoque parado em lucro com estratégia e planejamento. Esse podcast faz parte do pilar de conteúdo do Simplesmente Varejo. E a proposta aqui é clara: trazer profissionais que são referências das suas áreas e falam de varejo com propriedade, porque vivem ele todo santo dia. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui um cara que respira expansão e já ajudou centenas de empresários a destravarem a sua jornada. E assim como a gente acredita que crescer não é mágica, é método. Empresário, sócio da Fox Franquias e da F Gestão Financeira, seja muito bem-vindo, Nicolas Almeida, ao Simplesmente Varejo. Obrigado pelo convite, André. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do conhecimento, né, que a gente veio desenvolvendo aí ao longo da vida em franchising, varejo, todos os tipos de negócios. Espero poder colaborar e agregar valor para o pessoal. Maravilha. E aqui a gente já começa trazendo, né, muito valor para quem está nos escutando. Nicolas, você já atendeu mais de 600 empresas. Na tua visão, o que mais trava o crescimento de negócios que têm potencial, mas que muitas vezes não conseguem escalar? Boa. Cara, eu já atendi muita empresa que tinha o melhor produto. O cara tinha assim, melhor marca, o melhor produto, tu olha assim, esse cara vai explodir de vender franquia vai crescer muito o negócio dele. E muitas vezes o que que acontecia? Não crescia. E outros que tu olha assim, não, esse negócio é legal, mas não é aquele boom, não é um negócio que vai explodir, e o cara ia lá e explodia. Então, o que que acontecia muitas vezes? O que que eu comecei a perceber? Que o que mudava, além do produto, da marca e do modelo de negócio, era a mentalidade de quem estava atrás do negócio. Que é o cara que ele tem uma mentalidade de crescimento, que ele é sim apaixonado pelo produto dele, mas ele consegue delegar, desenvolver processos, porque se ele pega tudo e bota embaixo da asa dele, não tem como o negócio crescer, né? Então, essa foi uma grande diferença que eu percebi entre os negócios que cresceram muito e os que não cresceram tanto. Além da marca, além do produto ser campeão, a mentalidade do cara tem que ser muito boa para fazer o negócio crescer. E a gente estava conversando aqui, né, um pouco antes de entrar na gravação, sobre justamente esse papel, né, do empresário. Muitas vezes o pessoal olha para a franquia e acha que é a galinha dos ovos de ouro, né? Eu achei aqui um negócio e meu retorno está garantido e está tudo certo. Como que, na tua vivência, a gente consegue identificar quando o problema já não é mais o produto e sim a mentalidade do empresário? Legal. Como tu falou, né? Muita gente às vezes compra a franquia e acha que é só esperar o Pix, né? Pingar ali, vou começar a ficar rico agora. Só que o cara muitas vezes não entende que ele vai ter que trabalhar tanto quanto alguém que botou um negócio do zero. Então a franquia não é sinônimo de vou trabalhar menos, e sim de vou trabalhar melhor, vou trabalhar certo. Obviamente, se a pessoa investir numa franquia boa, né? Sim. Que foi formatada pela Fox. Depois a gente vai falar um pouquinho mais aí da Fox. E é isso que acontece muitas vezes, assim. O cara, quando ele adquire uma franquia, ele está comprando uma marca, um know-how para ser operado dentro de um território específico. Só que isso não significa menos horas. Significa que ele não vai precisar desenvolver um negócio do zero, criar um cardápio, um mix de produtos, criar uma marca, criar processos. Ele já recebe muita coisa pronta com tudo que aquele cara, o dono da marca, aprendeu. Errou, acertou muito. Então isso faz com que ele não saia do zero. Só que ainda assim, a mentalidade do empresário faz toda a diferença, que é o cara entender que sim, ele vai ter que captar cliente. Sim, aquela marca não é conhecida naquela região e ele vai ter que fazer as ações de marketing, seja tráfego, panfletagem, parceria. Aí depende de cada negócio, né? Então, por isso que eu acredito tanto que a mentalidade do empresário faz toda a diferença para que o negócio cresça, né? Exatamente porque ele tem que estar preparado para tocar o operacional no dia a dia, né? E fazer com que a coisa aconteça. Nesse tópico do operacional, eu vejo que tem aí, né, dois extremos também, né? E acho que é um ponto que muitas vezes a gente também enxerga
na Trinômio, que é o empresário faz tudo, apaga incêndio sempre, né? E como ele consegue entender que áreas ele precisa de fato buscar ajuda, buscar uma estrutura e com certeza, né, dentro da formatação da franquia, você também já busca essa estrutura. É, como você vê nessa cabeça do empresário esse momento de entender que ele sim tem que estar operacional, mas ele não pode fazer tudo, ele não pode virar, né, aquele famoso empresário bombeiro que está sempre apagando incêndio, né? Que dica que você dá para que o empresário identifique esse momento e busque de fato uma ajuda? Legal. Uma coisa que a gente sempre costuma dizer é que essa coisa do sair do operacional não existe, né? Tipo assim, o cara vai ter que, de alguma forma, tá dentro do operacional. Mas é muito diferente disso que tu falou, assim, não, uma coisa é o cara ser o bombeiro, que ele só faz o operacional e não tem tempo para pensar os indicadores, a estratégia, a gestão do negócio, né? Então, o que eu sempre digo para os meus clientes, para os meus mentorados é o seguinte: tu não tem que necessariamente sair da operação, mas tu não pode viver na operação. Tu tem que conseguir destinar tempo para poder pensar o negócio. Tá, mas beleza, como é que eu faço isso? É processo. É tu entender que tipo de processos tu pode delegar, que tipo de processos tu pode entregar para alguém fazer, obviamente, deixando um padrão para que essa pessoa execute isso e te sobre mais tempo para fazer o 80-20 do teu negócio, né? Que é onde que eu agrego mais valor hoje? É em vendas, é em operações, é no financeiro, é em gestão de pessoas. Então, eu acredito muito que passa pelo empresário entender exatamente isso. Quais são os processos que eu posso começar a delegar e quais são os processos operacionais que eu não posso delegar, que eu tenho que estar acompanhando, pelo menos, que eu tenho que entender como está funcionando para que eu possa dar sustentação para a minha estratégia acontecer e não ser aquela coisa do sou empresário que está sentado no ar-condicionado fazendo estratégia e planilha e a galera tá lá fora do ar-condicionado se ferrando e uma coisa não conversa com a outra, né? Sim, eu falo muito, né, os clientes da Trinômio, né? As marcas, elas vêm muito desse viés do produto e quem cuida dos números muitas vezes é aquele sócio que cuida do administrativo, né? Daí eu falo, gente, calma, não é vocês que têm que estar fazendo isso, né? Foquem onde vocês são de fato bons e construíram de fato uma marca, muitas vezes com muitos seguidores, né? Um potencial de demanda altíssimo, mas muitas vezes a gente peca nessa parte, né? Em não delegar algo que, cara, deixa eu fazer o planejamento, a parte de números, a parte de metodologia ali com a Trinômio, assim como outras áreas, né? Na gestão financeira ou na gestão de recursos humanos, aonde você identificar que você tem né, essa possibilidade, eu diria, até não é, muitas vezes até não é um gargalo, né? Mas você tem a possibilidade, né, de ganhar mais, né? Eu trago isso muito de vários clientes nossos. Muitas vezes eles já ganham dinheiro e a gente fala, legal, mas podia estar ganhando muito mais se Sim. conseguisse organizar. E você fala muito aí nos seus conteúdos da mentalidade do empresário lucrativo. O que isso significa na prática? Legal. A mentalidade do empresário lucrativo tem muito a ver com isso que tu falou. Porque às vezes o cara vê, tá, beleza, eu faço essas atividades operacionais aqui porque eu sei fazer e agora eu poderia contratar alguém para fazer isso que talvez custaria menos do que a minha hora para que eu possa fazer outras coisas que geram mais valor para o negócio. Então a mentalidade do empresário lucrativo é isso, é ele entender onde é que está o 80-20 dele, ou seja, 20% do esforço dele que vai gerar 80% do resultado. Então tem muito cliente, empresário que eu vejo que o cara fatura milhões e é ele que faz a folha de pagamento no detalhe, é ele que paga todos os boletos, enquanto que ele poderia contratar alguém para fazer isso, que é uma atividade operacional, tem método para controlar, para o cara não roubar ele, se esse é o medo, e ele poder estar fazendo relacionamento com o cliente, venda, pensando em novos produtos e trazendo isso para dentro do negócio. Então ele pensa, não, mas espera aí, vou pagar, sei lá, 2, 3, 4 mil para essa pessoa, é muito dinheiro. Mas já parou para pensar quanto que custa a tua hora fazendo isso daqui? E quanto poderia estar gerando de retorno? Caso engraçado, né, Nicolas? Aqui no Simplesmente Varejo, né, não é sem achismo só por questão de marca, né? É porque a gente realmente vivencia isso. E eu vivencio isso que você acabou de falar, né? Quando a gente começa a jornada empreendedora, claro, né? Vira o famoso eu empresário, né? Que é o faz tudo.
Eu emito nota fiscal, eu emito boleto, eu faço cobrança. E quando a gente começa a tomar, né, uma escala maior, isso toma muito tempo da nossa jornada e muitas vezes eu perco um turno inteiro da minha semana fazendo esses trabalhos. E aí eu fiz exatamente esse questionamento, tá, mas quanto custa a minha hora? E eu acho que fica aí uma grande dica para quem está nos escutando, né? Muitas vezes essas atividades que tomam muito tempo, a sua hora ela é mais cara do que delegar isso para alguém. E eu de fato fui atrás, tá, de prestadores de serviço para assumirem isso, né? E claro, e aí fazendo um link, né, um pouco com a gestão de estoques, às vezes a gente está ali fazendo o pitch de vendas na Trinome e fala, mas é muito caro. E eu falo, não, caro é ter estoque parado, né? Então eu acho que isso traz muito, né, dessa mentalidade lucrativa, né? De muitas vezes, ok, eu posso gastar um pouco mais, investir um pouco mais, né? Não gastar necessariamente, mas o meu retorno ali na frente vai ser maior. Exatamente. É que, na verdade, assim, normalmente as pessoas veem isso como um custo, e aqui nós não estamos fazendo uma apologia a tu ficar contratando um monte de gente, não é isso. Mas é tu entender que tipo de processos tu, empresário, executa hoje e se eles de fato fazem sentido para o que mais gera retorno para o teu negócio. Então a gente tem que colocar as peças certas, os jogadores certos nas posições certas, né? Tu não pode pegar lá o Real Madrid, pegar o Mbappé e botar o Mbappé no gol. Não. Ele até pode defender algumas bolas, mas vai ser muito menos rentável para o Real Madrid o Mbappé no gol do que no ataque, né? Então a gente precisa ter essa noção de onde que as peças devem estar corretas. E o dono do negócio, que normalmente além de só ser um executivo, né, ele tem que estar naquilo que mais agrega valor pro negócio e que ele sabe fazer melhor, né? E uma coisa que a gente conversa muito com os clientes e mentorados é que a gente pega empresas de todos os portes. Desde o cara que é pequenininho até uma grande indústria, né, que quer desenvolver uma expansão do negócio. E a gente sempre trabalha uma questão importante que é o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar para o próximo passo. Então, nesse teu exemplo, cara, até o momento X, tu tinha que pagar boleto mesmo. Era o momento de tu pagar o boleto, de tu fazer a nota, porque não fazia sentido, não tinha espaço financeiro, inclusive, para tu trazer alguém para fazer isso. Só que no momento que o negócio está aqui e ele quer vir para cá, existe um gap aqui e o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te trazer até aqui, porque são novos processos, novas exigências, né, para que tu possa dar o próximo passo. Então isso é muito importante do empresário entender. O que te trouxe até aqui nesse momento é ótimo e muito válido e nós não estamos desvalidando. Mas se tu continuar desse jeito, tu não vai ir pro próximo passo, não vai pro próximo momento, né? Eu gosto muito dessa frase. Pego muitos clientes que são empresas familiares, que têm aí 25, 30 anos e realmente construíram legados muito fortes. Mas agora, na segunda geração, ou em alguns casos na terceira geração, começa a entender que aquele formato, né, o famoso, né, a barriga no balcão, abrir loja, eu compro primeiro e depois eu vendo, não. Agora a gente está falando muito mais nesse exemplo que você trouxe ali, né, do futebol, de como eu sou mais eficiente, né? Inclusive com mais investimentos. No meu caso, né, a gente está trazendo aqui um caso que eu vivo isso, como que eu agora me torno mais eficiente, sabendo que o meu momento já é diferente. E dentro disso, né, você fala que escalar é método, né? Então, como que o pessoal pode começar essa jornada de entender que tem metodologia para isso? Como que a gente faz um diagnóstico que nos dê esse direcionamento? Boa. Se tu que tá ouvindo esse podcast, tu acha que tu faz as coisas muito melhor do que qualquer pessoa poderia fazer dentro do teu negócio, do que qualquer funcionário, colaborador, enfim, tu tá certo. Tu faz melhor do que as pessoas o que tu faz, porque tu começou o negócio. Agora, onde que tá um erro muito comum? Ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer essa parada aqui. Não vou entregar para ninguém, porque as pessoas não vão fazer bem como eu. Só que isso já te trava na escala, porque tu tem 24 horas no teu dia, assim como todas as outras pessoas têm. Se tu quer crescer o teu negócio, normalmente, ou tu vai ter que atender mais clientes, ou tu vai ter que cobrar mais para os mesmos clientes. Normalmente é uma dessas coisas aí que tu vai ter que usar para crescer.
E aí vai faltar braço para te crescer. Se tu é o empresário super-homem, né? Então por isso que eu falo que é método, exatamente porque tu tem que aprender a ensinar. Todo empresário que quer crescer o negócio, ele tem que aprender a ensinar. Isso é bem desafiador, porque se eu chegar aqui para ti, André, tu sabe, sei lá, tu sabe andar de bicicleta. Tá, tu sabe. Tá, me explica como é que anda de bicicleta. Como é que tu fica equilibrado ali e não cai? É difícil de tu explicar isso. Mas se tu começar a parar para pensar, tu consegue criar um método de como botar no papel ou fazer um vídeo, alguma coisa, explicando para tua turma como é que anda de bike, né? É muito legal essa parte, né? Então bota num manual, né? Eu falo muito quando eu tô conversando, né, com clientes ou até mesmo com mentorados sobre visão, né, e sobre propósito. E as pessoas elas tendem a só ver o grande objetivo, né? Que seria, no teu caso ali, no exemplo que você deu, andar de bicicleta. Eu uso o exemplo de quero vender meu carro, né? Vende teu carro, tá bom. O que que você precisa fazer primeiro? Eu preciso anunciar o carro. Legal, tá. Então anuncia o carro. O que que você precisa fazer antes de anunciar o carro? Eu preciso bater foto do carro. Uhum. Tá, mas para bater foto do carro, seu carro tá limpo? Não, tem que lavar. Então tem que lavar o carro. Então você começa a desconstruir isso, né? É que nem agora eu fiquei pensando, né? Se eu pedisse para você aí, né? Sabe andar de bicicleta, né? Porque a gente já sabe que algumas pessoas ainda, né, ficaram ali com medo e acabaram não Nunca aprendendo. aprendeu. Bota um manual aí de como andar a bicicleta. Tem até um meme na internet, né, que as professoras pedem para os seus alunos escreverem como que se faz um pão com geleia e pasta de amendoim. E ela faz exatamente como eles escreveram no manual. E aí tem passar a faca na embalagem do pão, botar o pão na mesa, enfim, é muito legal. Aí fica, né, uma parte engraçada, né, para trazer como a gente transformar um conhecimento em uma metodologia é mais difícil do que parece. Exato. E dentro desse ponto, vocês, dentro da Focus, né? Aí vamos trazer um pouco para dentro da tua experiência aí como empresário, né? O Grupo Focus aí, um dos maiores grupos na formatação de franquias. A formatação de franquia nada mais é do que realmente você pegar, né, essa ideia, esse modelo de negócio, fazer com que ele se torne algo padrão para que você consiga escala. Quais são os principais erros ou as principais dificuldades que vocês enfrentam enquanto, né, formatadores de franquias para pegar esses negócios que têm ali, né, realmente um início muito bom de gerar, né, gerar lucro, gerar faturamento e fazer com que ele se torne algo escalável, com padrão, com manuais? Uhum. Boa. Cara, primeira coisa que eu vejo que para o negócio ser franqueável, ele tem que ter primeiro, ele tem faturamento e tem lucro. Parece básico, mas assim, cara, eu já peguei muita empresa e até por isso que a gente criou a F, que é uma consultoria financeira, porque a gente começou a entrar em empresas que tinham baita produto, baita marca e até um baita faturamento. Mas tu ia olhar lá a última A linha do última linha. DRE, não sobrava para ninguém. Então, se não sobra no teu negócio, vai sobrar para franqueado, é meio difícil, né? Então, é... e uma coisa que eu acho que é legal para ti que tá vendo esse podcast, e mesmo que talvez tu pense assim, não, eu não quero franquear o meu negócio. Meu negócio não é uma franquia, não acho que o meu negócio se encaixe em uma franquia. Mas é importante que todo mundo pense o seu negócio como se fosse uma franquia. Tu pode expandir o teu negócio, seja por novas operações próprias, tu pode trazer novos sócios, pode ser franquia, pode ser licença, tem N formatos de expansão. A franquia é só um deles. Só que a mentalidade de franquia ela é muito boa no sentido de expansão, porque eu preciso pensar como é que eu vou copiar e colar esse negócio. É isso. Na prática é isso. Copia e cola. Aí tá, vamos lá. Peguei o caso da geleia aí, do pão que tu tava passando. Beleza. Tem um método aqui, que é passar o pão na geleia e a embalagem por cima. Tipo assim, tá tudo errado o método. Vou replicar esse negócio. Vai dar problema. Então, primeiro eu tenho que entender como que eu vou replicar esse negócio para que não dê um problema em Em escala. escala. Uma coisa é um negócio que não está rodando tão bem, mas está tudo ali dentro, embaixo da minha asa, eu resolvo. Agora eu vou copiar e colar esse negócio desajustado, vai dar problema. E aí, por isso que eu digo,
a importância de qualquer empresa pensar como uma franquia. Mesmo que seja uma empresa como a Trinômio, que é uma consultoria. É meio difícil franquear uma consultoria, mas como a gente faz as coisas? Qual é o meu método de fazer uma análise tal? Qual é o meu método de fazer uma reunião com o cliente? Qual é o meu método de receber o meu cliente? Isso tudo já é um pensamento muito parecido com o de franquias. Tu vai no McDonald's, em tese, todos os Big Macs vão sair iguais. É muito difícil sair diferente. Tu pode comprar no McDonald's de São Paulo, de Porto Alegre, o de Miami, o Big Mac vai ser igual. Por quê? Porque existe um padrão não só de processos, mas de fornecedores, né, que vão ter todo um procedimento para entregar um insumo muito semelhante em todas as unidades, né? Então, por isso que eu bato tanto nessa questão do método. E o crescer não é abrir novas operações, sabe? O Sim. crescer é faturar mais. Porque para tu faturar mais, tu precisa de mais gente, normalmente, né? Então é um pouco disso, assim, o meu raciocínio em cima de processos, em cima de metodologia, porque sem isso vai ser muito difícil o negócio crescer. Não, cara, muito bom isso. E eu, de novo, né? Eu fico aqui, né? A gente gosta de ficar dando exemplo para trazer isso para a vida real. Eu passei por uma situação muito similar a isso que você falou, né? Mesmo o meu negócio não sendo algo, né, tradicionalmente franqueável, a gente tinha lá um drive onde a gente botava os documentos para compartilhar com os clientes. Chegou um determinado momento que a gente começou a ter problemas com clientes acessarem o drive porque ele era de uma plataforma X e o cliente usava a plataforma Y. Poxa, eu tive que ir atrás de um outro drive para padronizar. E aí aproveitei essa situação do novo drive para padronizar todas as pastas. Então todos os clientes agora têm as mesmas pastas, né, para padronizar os nomes dos arquivos, porque senão a gente se perde, né? E aí, como você quer sempre atender o cliente, você vai criando aqueles monstrinhos, né? Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado, né, de como trazer essa visão do método, de um padrão, né? E isso me ajudou num momento. Aí a gente olha, né, como isso traz o benefício, né? Que eu precisei entrar numa reunião e por questões logísticas tive que fazer ela do carro. E eu precisei acessar um documento de um determinado cliente e eu entrei no Drive, na pasta do determinado documento, olhei pela data qual era o último documento e consegui abrir e mostrar para o cliente de uma forma fácil, né? Então, Uhum. olha como isso, né, de fato, e aí linkando com o que a gente falou antes, né, o investimento em uma nova plataforma, né, de armazenagem, que me gerou, né, uma eficiência num momento crítico, né? Que eu acho que essa hora ali, né, com o cliente, realmente ali é onde a gente de fato não pode deixar a bola cair. Dentro desse ponto, ah, se a gente fosse trazer aqui alguns indicadores, né? Porque senão a gente fica muito em cima dessa parte mais metodológica, mas trazendo para o dia a dia, né? Indicadores que vocês levam para os clientes de vocês. Claro, a gente falou aqui do lucro, né? Mas o que mais a gente consegue enxergar dentro de uma operação que nos diz que a gente possa estar de fato ganhando eficiência ou de que a gente tem que dar uma olhada ali um pouco mais no detalhe? Legal. Eu vejo. Claro que cada mercado tem os seus indicadores-chave, né? Ah, mas o que que eu sugeriria assim para quem está nos assistindo? Que você entenda quais são os indicadores que determinam dentro do teu negócio métricas relativas a custos, métricas relativas à qualidade do que tu está entregando, à quantidade do que tu está entregando. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma loja de roupas, né? Eu preciso entender quantidade de produtos comercializados dentro da minha loja, quantidade de média de produtos que um cliente compra, para eu entender como montar meu estoque, né? Se eu sou um negócio de alimentação, faz sentido eu entender o ticket médio do meu negócio. O ticket médio, na verdade, para qualquer negócio, né? Então, eu acho que é importante que o empresário entenda quais são os indicadores que fazem sentido dentro da operação dele, normalmente levando em consideração esses três assuntos, que é custo, ou seja, quanto menos custo eu tiver para entregar aquele produto, mais rentável tende a ser o meu negócio. Qualidade, indicadores de qualidade, como por exemplo um NPS, é um indicador de qualidade. Na parte comercial, tu pode trabalhar com reuniões qualificadas, por exemplo, isso é um indicador de qualidade, número de reuniões qualificadas, aí vai para cada negócio. Então, ou seja, se eu entrego com menos custo
E mais qualidade significa que o meu negócio está ficando melhor, né? Gasto menos para entregar qualidade. Indicadores de quantidade. Então, se eu consigo trabalhar essas 3 questões aqui, faz sentido que o meu negócio está muito mais potente, né? Se eu consigo reduzir custo, aumentar a quantidade, aumentar a qualidade, é o ideal. Nem sempre é possível, obviamente, né? Mas esse é o que a gente tem que almejar, né? Sempre buscando aí o ideal. Trazendo um pouco, né, que a gente falou ali no início, né, que não existe mágica, né? A gente vive muito esses tempos onde uma IA milagrosa vai resolver todos os problemas. Você ainda enxerga que tem muita gente em busca dessa bala de prata, né? Quando a gente fala aí de mudar um negócio, né? Eu quero trazer esse ponto porque hoje tu já trabalha muito com os empresários, né? Fazendo, né, com que a gente entenda que, de fato, a gente tem que tomar algumas decisões, mas nem sempre essa decisão vai ser essa bala de prata que vai resolver todos os problemas, uma IA, um sistema, e sim, como tu mesmo disse, né, de fato, trabalhar e construir isso. Qual é a tua visão em relação a esse formato que o empresário busca? Ferramental, metodologia, né? Eu gosto de trabalhar também alguns pilares, né? Tecnologia, processo e pessoas. Como você vê essa conexão, sendo que as pessoas elas buscam cada vez mais a saída mais rápida, né? E a gente sabe que não funciona assim. E acho que também, né, pela tua experiência com esse grupo de empresários que tu vem trabalhando na tua mentoria, tu deve vivenciar isso bastante, né? Essas dores aí. Uhum, sim. Pois é, cara, assim, a IA, eu vejo que ela veio para revolucionar muita coisa. Mas a gente também já teve muita quebra de expectativa, assim, de achar que do dia para noite ela vai fazer tudo. Eu vou agora morar no Caribe e deixar esperar o dinheiro chegar, né? Ah, mas ao mesmo tempo também vejo que tem muita gente que não tá nem olhando para isso, assim. Então, é uma coisa que tá vindo com muita agilidade, né? Tá vindo muito rápido. E é importante que tu, empresário, esteja atento a isso, entendendo como funciona. O chat GPT não é só para revisar texto e fazer o teu e-mail ficar melhor escrito, né? Tem muita coisa que dá para fazer. Só que também não é aquela coisa que vai fazer tudo por mim. Então, eu acho que esse triângulo aí que tu falou, né? Pessoas, processos e Tecnologia. tecnologia, ele é fundamental. E muitas vezes a gente olha só para um lado, né? Só para uma ponta desse triângulo. E eu acho que uma coisa que suporta muito esse triângulo, que talvez esteja lá no meio dele, é a cultura, né? A cultura do Uhum. negócio. Então, não adianta tu ter pessoas muito boas sem processos estruturados. Não adianta tu ter processos estruturados sem tecnologia. Vai faltar um suporte. E eu vejo que a cultura faz muita diferença nesse sentido, né? Que ela vai suportar com que tu tenha pessoas que não somente sejam tecnicamente boas, mas que estejam alinhadas ao que tu acredita no negócio, que estejam alinhadas ao propósito desse negócio. Consequentemente, elas vão executar esses processos corretamente, sabe? Então, eu vejo que a tecnologia não é a bala de prata, mas ela é muito importante e tudo isso suportado pela cultura do negócio e tem pouca gente trabalhando a cultura da sua empresa, né? Faz com que ela possa se sustentar mais e crescer mais, sabe? Então, acho que é por aí. Ótimo. Eu, dentro da newsletter do Simplesmente Varejo, que está disponível no LinkedIn, eu comecei a jornada falando sobre propósito, sobre planejamento estratégico e um dos pontos que eu coloco que é o elo, né, entre essas duas partes aí é de fato a cultura, né? Então, como de fato isso pode colocar tudo abaixo ou pode de fato impulsionar, né? Eu acho que também como executivo tive, né, a sorte de passar por empresas com cultura muito forte e nossa, a gente chegava a falar assim que se entrava alguém que não tinha aquela cultura, naturalmente aquela pessoa era expelida, né, do ambiente, porque realmente é o que conecta esses pontos todos. É, tem um ponto que eu acho que fecha muito com a tua vivência, a tua experiência, e eu falo muito isso com a Trinome na parte do planejamento,
que o planejamento ele não é, né, aquela coisa que a gente faz lá em janeiro e depois só vai olhar em dezembro, né? Ou no meu caso eu falo para os clientes, não, você não pode comprar agora e depois só pensar lá no Black Friday o que você vai fazer se não vendeu, né? Você precisa ter uma rotina estruturada para analisar isso, né? Semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Dentro dessa experiência, né, tanto na formatação de franquias como na mentoria de empresários, qual você acha que seria essa rotina de dono, né, que a pessoa tem que cumprir para que as coisas realmente não virem depois um grande problema lá na frente, né? De que, poxa, eu devia ter olhado isso mais cedo. Como que você trabalha essa questão da rotina? Sim. Apesar disso que tu falou, né? O planejamento não é um negócio que tu faz em janeiro e olha em dezembro, mas muita gente faz isso, né? Quando faz o planejamento, né? Esse é um problema grave. Mas eu acho que essas rotinas, elas são fundamentais para tu ir fazendo checkpoints, né? Entender, tá, beleza, eu planejei X. Vamos ver se eu tô batendo esse X, senão eu tenho que reprogramar a minha rota para chegar lá naquele objetivo, né? Então, uma coisa que eu acho que é muito importante é o empresário ele ter rotina entre sócios e diretores, né? Então, assim, uma reunião de diretoria periódica. Por exemplo, eu e meu sócio, o Wagner, a gente faz um café da manhã por mês, pelo menos. Então, assim, inclusive a gente sai do ambiente da empresa para poder pensar o negócio e resolver um monte de BO que às vezes a gente está empurrando com a barriga, tem que discutir, só que tá cada um fazendo alguma coisa e não consegue. Então, o que eu sugeriria é que todos os empresários tenham uma reunião de sócios pelo menos uma vez por mês e de preferência que saia da empresa. Ah, mas eu não tenho sócio. Beleza, então faz com o teu time de cúpula, né? Os teus gerentes, os teus gestores, enfim. Então, acho que esse tipo de rotina é muito importante. Uma outra rotina que eu vejo fundamental, assim, é que se tu não tem, comece a ter, ou pelo menos um Excel com os principais indicadores do teu negócio ali, né? Alguns desses que a gente falou, mas pelo menos faturamento, ticket médio, número de clientes atendidos, assim, básico do básico do básico, né? Sim. E que tu olhe isso pelo menos uma vez por semana. Dependendo do negócio, tem que ser diário, né? O varejo, né, do dia a dia, assim, alimentação, loja de roupa, eu imagino que o ideal seja o cara olhar todo dia, né? Porque cada dia faz total diferença lá no final do mês. Então, o que eu sugiro pra ti que tá olhando isso daqui é que tu tenha pelo menos uma rotina de, primeiro, te reunir com teu sócio uma vez por mês ou com os teus gestores, que tu tenha um momento para analisar os teus indicadores, porque uma coisa é ter indicador, outra coisa é sentar e olhar ele. Sim. Faz diferença, né? Então, assim, beleza, vamos comparar aqui agosto de 25 com agosto de 24. Eu cresci, eu decresci, eu tô igual, eu cresci só a inflação, então cada um vai ter a sua resposta. Então, tu pelo menos olhar isso uma vez por semana é muito importante para tu ver como que tá o andamento e poder reprogramar a rota a tempo, né? Porque senão eu já vi muita empresa que o cara tinha lá uma meta de, sei lá, faturar 1 milhão no ano. Aí bateu o dezembro, 1º de dezembro, o cara tá com 500 mil. Cara, não vai bater nem a pau isso daí, Vai entendeu? querer resolver o ano inteiro Vai no mês, querer, né? vai querer resolver o ano inteiro no mês, vai ser meio difícil. A não ser que o teu negócio seja, sei lá, vender produto de Papai Noel. Tá, beleza, talvez que metade do faturamento seja em dezembro. Mas acho que a maioria do pessoal não é aqui esse negócio. Então, essas rotinas eu vejo que seria isso. Primeiro, sócios. Segundo, sentar a bunda na cadeira e olhar os teus números sozinho, quieto, parando para pensar nisso. E terceiro, rotinas com o time, né? Porque não adianta a minha planilha estar lá bonitona, cheia de indicador, e eu não conseguir transmitir isso para a equipe. A equipe sabe qual que é a meta, a equipe sabe qual que é o indicador, a equipe sabe qual é o objetivo. Então é importante ter, né, encontros periódicos com o time de operações para discutir sobre isso, para mostrar para eles como que está o andamento desses indicadores, né? Então eu vejo que pelo menos esses 3 momentos assim são bem chave para a coisa rodar bem. Excelente. Eu falo muito para os clientes da Trinômio que olham os números, né? Que quando a gente aterriza, a gente fala, olha, a gente pode às vezes olhar o mesmo número, mas de uma forma completamente diferente,
né? E isso te dá uma outra perspectiva sobre o teu negócio. Até um cliente nosso, ele foi consultado por alguém que a gente estava ali, né, prospectando, e ele disse para ele, olha, se tu acha que tu entende do teu negócio, tu não entende, tu vai ver que eles vão chegar e vão te mostrar, né, de uma outra perspectiva. E um fato muito interessante que não é combinado, né? Se o pessoal assistiu o episódio número 1 aí com o Lucas Borges, né? Ele tem lá o curso dele, que é o Beabá da Venda, e agora você também mencionou muito aqui, né, do básico bem feito, e a gente tá falando, né, eu trouxe esse nome do Simplesmente Varejo, justamente para a gente fazer as coisas não serem complexas, né? É muito fácil a gente ir para complexidade, mas o ganho muitas vezes está em fazer esse simples, né? Que daqui a pouco é fazer uma reunião no mês, né? É olhar o indicador, reservar ali aquele primeiro momento da manhã, ou de repente, né, aquele antes de sair para o almoço, olhar um relatório com calma, né? Realmente ter isso na agenda, eu vejo que isso de fato muda o jogo. Claro que a gente pode buscar, né, como a gente falou, tecnologia, processos, né, formas de escalar diferente, mas olhar para o simples, né, olhar para se esse básico vem sendo feito, foi aí um tema comum aí que se repetiu e eu acho que ainda vai se repetir, porque as pessoas, como eu falei na abertura, né? Quem está aqui vive isso na prática, né? Não está falando porque leu em um livro, né? Tá falando porque formatou franquia, tá falando porque fala com o empresário todo dia, né? Que sente essa dor. E, Nicolas, uma pergunta que todo mundo que sentar aqui no Simplesmente Varejo vai responder. Para você, o que é fazer o varejo ser simples? Boa pergunta. Isso que tu falou antes, né? Tem muita gente que muitas vezes quer crescer o negócio e não tá nem fazendo feijão com arroz direito. E o cara já quer fazer o bife, já quer fazer o caviar, já quer fazer outra coisa e o arroz e feijão não tá funcionando, né? Então, eu acredito muito que os caras mais sábios, os empresários mais sábios, eles são aqueles caras que conseguem pegar algo muito complexo e tornar ele muito simples para que ele possa replicar e passar esse conhecimento para outras pessoas, né? Então eu vejo que o que talvez torne o varejo algo simples é o empresário entender o que ele tem que fazer com o mínimo esforço que gera o maior resultado. Entende? Então, para mim isso é um mantra. Qual que é o teu 80/20, cara? Porque às vezes, né, eu imagino que tu deva pegar muita gente assim, o cara, tô vendendo pouco. Então tá, vou botar mais produto. Tem que aumentar minha loja. Pode ser? Mas será que às vezes ele não tem que pegar e entender qual que é o produto pão quente dele e expor mais produto? Simplesmente oferecer mais para o cliente. Às vezes a gente quer aumentar a venda querendo trazer novos produtos Ampliar ou sortimento, né? ampliar sortimento e às vezes não é isso, né? Às vezes é tu aproveitar melhor o cara que já está dentro da tua loja, fazer um processo de atendimento, né? O McDonald's é fera nisso, então tu pode ir lá e comprar um hambúrguer. Tá, sei lá, vai custar R$ 24 o hambúrguer. Mas tu pode comprar um hambúrguer com a batata e o refri, vai custar R$ 26,90. Aí tu pensa, cara, R$ 2,90 a mais, vale a pena, né? Por tudo isso a mais. Claro, o McDonald's ele não tá afim de vender só hambúrguer pra ti, é só uma estratégia de venda e ele ganha muito mais, inclusive, se tu comprar só o hambúrguer. Só que o cálculo dele tá pensado com todo o combo. Onde é que eu quero chegar aqui? Para tornar o varejo mais simples, eu vejo que o empresário ele tem que entender onde é que está o 20% de esforço que vai gerar 80% de resultado. E é entender muitas vezes que talvez para ele vender mais, ele precisa ter menos produto. Em alguns casos pode ser isso, né? Que é o Na produto dele grande mais maioria. barato. Na grande maioria, né? Porque muitas vezes ele está confundindo o cliente. Ele tem tanta coisa e às vezes o cliente vai gastar um dinheiro com um produto que te deixa pouca margem, em vez de estar gastando dinheiro com um produto que te dá mais margem, simplesmente porque tu tem um monte de opção, né? E aqui eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas muitas vezes é isso que acontece, né? Então, eu responderia a tua pergunta nesse sentido, que é tu entender como que tu simplifica o teu negócio no sentido de mix de produtos, no sentido de processos simples e fáceis, né? Voltando ao exemplo do Mac, cara,
o Mac tem um processo simples. Eu gosto muito do Mac porque é o exemplo de Sim. franquia no mundo, assim, né? Que é o seguinte, tu pediu o combo e ele vai te perguntar assim, mais uma batata grande por mais R$ 1? É muito fácil de tu treinar a equipe para fazer isso. Só que o impacto que isso deve gerar no faturamento deles deve ser muito grande, né? Então, simplificar coisas complexas faz toda a diferença para simplificar também o varejo, sabe? Excelente. Eu gosto de uma frase, e quem convive comigo aí diariamente vai saber que eu repito ela bastante, que eu falo que tudo para todo mundo é nada para ninguém, né? Eu acho que esse ponto, né, que você trouxe, né, são armadilhas, né, que a gente vê nessas complexidades, né? Para vender mais, eu preciso aumentar o sortimento, né? E na grande maioria dos casos, ou eu quero atender todo mundo, né? Eu vou fazer tudo do PP ao GG, então eu vou atender todo mundo, eu vou fazer mais dinheiro. Não, né? Muitas vezes o pessoal acaba perdendo a venda do M e do G, e o que sobra vai ser o GG lá da ponta, né? Ou realmente, como você falou, eu tenho lá no meu sortimento 500 opções, só que na verdade quem faz o meu 80-20 da venda lá são as primeiras 20, e quando a gente vai olhar no estoque é o que está faltando, né? Então, Sim. eu vejo que essas armadilhas, né, e a gente traz muito isso aqui dentro do Simplesmente Varejo, é para que, de fato, né, seja empresário, seja um vendedor, seja um consultor, quem vive o varejo, olhe para sua operação e, de fato, entenda, né, que muitas vezes perder uma venda, eu falo muito isso, gente, perder uma venda no M não é uma venda, né, no tamanho M, mas aí você encontra aí qual é o seu tamanho M. Perder uma venda no M não é uma venda, são muitas vendas, né? Perder uma venda no tamanho XXG, que você tem uma demanda muito menor, vai ser 0,5 da tua venda. Então, acho que identificar isso, tá trazendo um exemplo aqui de vestuário, né? Mas eu acho que a gente pode ter o exemplo do próprio McDonald's. Teve a polêmica do McFish, né? Por que será que eles tiraram o McFish do cardápio? Porque provavelmente devia ser ali um 80-20, de falar, olha, pessoal, o esforço para fazer isso aqui tá muito grande, né? E claro que gerou uma comoção, né? De uma questão muito mais emocional, e eu acho que aí pega muito, né? Muitos empresários, essa questão de se apegar no produto emocionalmente e não olhar para o número, Uhum. né? Então, acho que esse ponto, você enxerga muito isso, essa questão do apego como algo, né, que realmente trava aí o crescimento, a mesma eficiência de negócios? Sim, sim. Sabe que às vezes quando a gente desenvolve um estudo de diagnóstico dentro de uma empresa, nós vamos olhar os números, né? Porque o número ele não mente. Então, às vezes tu vai chegar lá e o cara tem, sei lá, um produto que ninguém compra. Daí tu diz assim pro cliente, olha, quem sabe vamos tirar esse produto. E aí ele diz, não, mas é que o seu João, ele só vem aqui por causa desse produto. E se eu tirar o seu João, não vem mais. E daí a gente tá, beleza, mas o seu João paga a tua conta, de fato? O insumo que tu tem que ter, ou a compra daquele produto é um estoque, né, é dinheiro parado se não está sendo vendido, né? Então, ele tem que ser o mais otimizado possível. Então, às vezes, aquele produto que tu compra só para o seu João vir aqui uma vez por mês, ele tá lá travado no teu estoque. E talvez o seu João ele não seja apaixonado por aquele produto. Ele come aquele, ele consome aquele, ele, enfim, dependendo do modelo de negócio que for. Mas se tu não tiver aquele produto, se tu tem uma marca forte, ele vai vir aqui e vai comprar outra coisa, né? Então, às vezes, o empresário ele é muito apegado a isso. E eu acho que é muito importante que a pessoa ela não seja tão apaixonada pelo seu negócio a ponto de ser cega, muitas vezes. Que é entender que o comportamento do consumidor muitas vezes muda. E tu tem que adaptar o teu negócio. Aquilo que a gente falou antes, o jeito que tu fez até agora deu certo. Mas será que é o jeito que vai dar certo depois? Né? Então as gerações mudam, a tecnologia entra, o seu João daqui a pouco vai fazer outra coisa, a moda muda e muitas vezes o empresário ele é tão apegado ao jeito que ele sempre fez que ele não cresce, ou muitas vezes ele até quebra porque ele não adapta o negócio dele. Né? Ele acha que vai ser assim pro resto da vida. E aí que tá uma grande armadilha, né? São as verdades absolutas, né? Eu falo que eu tenho o meu bingo de visita à loja, né? Quando eu estava mais presente em campo, era
que eu preciso de mais variedade e menos profundidade, né? Que o meu cliente vem na loja toda semana e que ele não é sensível a preço. Cara, esse era o meu bingo, assim, ó. Eu gabaritava praticamente em todas as visitas. E aí, né, quando você trouxe ali o exemplo do seu João, a gente traz muito essa questão, né? Mas você. E aí, linkando, né, com o que a gente falou mais cedo sobre indicadores, frequência de compra. Aí eu falo, você tem a frequência de compra por CPF? E aí, quando a gente vai olhar essa frequência de compra, quando ela é muito alta, ela está próxima de 2 vezes ao ano. Ela normalmente vai ficar ali em 1,6, 1,7, né? Não quebra isso. Ou seja, o seu João, né? Ele, na verdade, ele só compra 2 vezes ao ano. Claro que você vai ter os seus super VIPs, né? Os seus compradores super fiéis, mas que são uma parcela muito pequena que geram de fato, né, um resultado maior, mas não é para ele que você vai desenvolver. Você vai trabalhar com ele de uma forma diferente, programa de fidelidade, benefícios, né? Mas a grande maioria dos clientes não vai precisar de muita variedade, né? Tem diversos estudos aí, né, sobre a complexidade, né, da escolha. Quanto mais opções, mais difícil fica. Eu gosto de dar o exemplo daquele cardápio de restaurante, né? Quando você recebe, às vezes, que é um livro. Cara, você fica até nem sabe o que vai pedir, né? E quando você vai num restaurante que o cardápio já é mais enxuto, você, opa, legal, tenho aqui minhas 3, 4, 5 opções, eu já fico, né? Ele já reduz, né, as opções, isso facilita, né, a escolha. Então, acho que tem essas armadilhas, né, e acho que quebrar essas verdades absolutas, e como tu mesmo levantou antes, ninguém está dizendo que isso realmente se aplique a todo mundo. De fato, você pode ter aí uma frequência altíssima de compra e legal, você vai ter que entender como logisticamente atender isso, né? Acho que eu trago muito isso, né? Um fio vai puxando o outro, não é só um indicador, né? E eu falava isso muito para os meus times de planejamento. Um indicador sozinho não responde a pergunta, né? Então, como a gente conecta esses pontos, eu vejo que é a grande chave de virada. Nicolas, aonde que o pessoal te encontra? Redes sociais, Grupo Focus, Instagram, LinkedIn? Fala um pouco pro pessoal aí como que eles podem ir atrás de você aí para ouvir mais sobre estratégia, sobre expansão, sobre mentalidade de empresário. Boa. É, acho que o principal canal aqui para me encontrar é no Instagram, que é onde eu sou mais ativo. Então é Nicolas_Almeidas, né? Então ali eu posto alguns conteúdos sobre mentalidade de empresário, sobre muitas vezes buscando quebrar alguns paradigmas, né? Que o empresário tem na mentalidade. Também pode encontrar aí as redes sociais das minhas empresas, que são a Focus Franquias, @Focus Franquias e @F Gestão Financeira, né? Que são as duas empresas do Grupo Focus, que a primeira desenvolve formatação de franquias. Então, o objetivo aqui é ajudar as empresas a crescerem, desenvolvendo um diagnóstico, toda a estrutura jurídica, toda a estrutura de processos, né? Para que o negócio possa ser replicado. E a F, que é a nossa consultoria financeira, que ajuda o empresário a olhar o número, né? A olhar como ganhar mais dinheiro, onde é que está o furo do meu balde, né? Para que eu possa aumentar a rentabilidade do meu negócio. E também tenho, e falo muito disso dentro do meu Instagram, né? Um grupo de mentoria para empresários, que é a BFM, Mentoria BFM, Business Flow Mastery, que foi pensado exatamente porque ao longo da minha jornada, né? Tenho 14 anos de experiência em consultoria, já atendi mais de 600 empresas. Uma coisa que eu percebia muito era uma coisa que eu falei no início, né? O empresário tem um bom modelo de negócio, tem uma boa marca e não consegue ir além. Porque muitas vezes ele precisa dar um passo atrás e se transformar no empresário que vai além. Talvez o negócio dele seja um negócio que vai além, mas ele é o teto do negócio dele. E se ele não está com a mentalidade bem desenvolvida, entendendo como delegar, entendendo como dar o próximo passo, o negócio dele estanca, né? Então, falo bastante disso lá no meu Instagram. Quem quiser me acompanhar, Nicolas_Almeidas, vai ser um prazer conversar com vocês. Nicolas, muito obrigado. Eu gosto muito de trazer aqui essa visão, né? De que sim, tem um caminho e que ele pode ser leve, né? Ninguém aqui falou de sair correndo, né, absurdamente atrás de tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, obrigado por compartilhar aí o teu conhecimento com a gente. E se você gostou desse episódio,
Siga aí o Simplesmente Varejo nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube. Me acompanhem também, tem a newsletter que sai semanalmente com esses assuntos. E já encaminha, né, esse episódio para quem você conhece aí que está enfrentando esse problema, que não consegue crescer ou que muitas vezes ainda está no feeling, está no achismo. Então, isso aqui pode destravar uma jornada inteira. Então, nos acompanhe e até o próximo episódio.